Bom, o propósito dessa classe aqui, ou desse encontro, tem um nome, né? Como que chama isso aqui? Homem segundo o coração. E o que é isso? Já foi passado isso alguma vez? Vocês já pensaram o que é o homem segundo o coração de Deus? Mais ou menos não. Mas o que, mas traduz isso em... Nós temos que, estamos segundo o coração de Deus, o que tem no coração de Deus? O que tem no nosso coração também. O que Deus quer? Nós queremos. O que Deus quer. Nós queremos. Qual a característica ou as características de um homem segundo o coração de Deus? Se a gente tivesse um pincel aqui, a gente ia escrever ali para... Só se estiver fácil aqui. Hã? É porque depois a gente acaba perdendo um pouquinho. Onde que falou que tem? Tem um controle. Achei um pacote de dólar. Ah, não. Achei aqui, ó. Eu nem precisava dele ter ido lá. Quem é o escritor? Você escreve bem? Não. Acho que esse aí pode. Não, pode. É branco? Eu acho que o professor escreve bem. Esse é quadro branco. Você que foi buscar, fica aqui, por favor. Como é que você chama mesmo? Ismael. Ismael, a gente vai cantar aí alguns adjetivos e você vai colocar aí. O homem segundo o coração de Deus. Qual é a característica de um homem que tem esse coração? Alguém começou... Humildade, boa. Humildade. Bota lá. Peraí, senão ele não é taquígrafo, né? Senão ele se perde ali. Qual que é a outra? Mansidão. Mansidão. Então, a gente poderia colocar assim, ó. Vou atrapalhar você. Então, um homem manso. Um homem humilde. Só para a gente fixar assim que é a nossa característica, é o que a gente tem que buscar, né? Um homem que tem um coração segundo Deus, ele é humilde, ele é manso. O que mais? Bondoso. Eu falei bondoso, eu lembrei de uma outra. Pode falar. Generoso. Compassivo. Cabe. Eu anotei algumas aqui também. Eu olhei aqui para esse irmão, eu lembrei de uma coisa. Dedicado. Ó. Eu vou pôr dedicado aquele dia aqui nas louças aqui, irmão. Pega a outra aqui. Vocês nunca troquem pincel branco por pincel atômico, tá? Senão detona a lousa. Qual que é? Compassivo. Compassivo é com S. Essa vez passa, tá? Passivo, né? Também não precisa tanta perfeição assim. É só pra gente guardar na cabeça. O que mais? Domínio. Como que a gente traduz isso para... O homem é o quê? Assim, qual a característica dele? O homem que tem um coração... Controlado? Ou ele é... Será que ele não está dentro ali do manso? Aí já seria outra coisa, seria submisso. Vamos traduzir aquilo ali que o Daniel falou. Tenta colocar isso, Daniel, como um adjetivo. Já pagar um monte e colocar fruto do espírito, né? Não, é que quando eu falo fruto fica uma coisa muito vaga. Vamos ser assertivos, né? Submisso. Vamos dar nome aos bois. A gente troca muito nome, fica tudo muito fácil. Domínio próprio mesmo. Tá bom, né? Então bota aí. Ser manso pode não
dar opinião, quando um monte de gente está falando agora, quando você é provocado, Uhum. domínio próprio é uma Tá. coisa difícil. Muito bem. Vamos lá. O que mais? Isso vai cair na prova, tá? Semana que vem. Na semana, na semana nós vamos ticando assim, ó. Onde que vai começar de novo? Nós vamos ticando. Será que eu cumpri essa semana? Eu fui humilde, fui manso, fui bondoso, generoso. Tá. O que mais? Sábio. Né? Então vamos botar ali. O homem, segundo o coração de Deus, é um homem sábio. Grato. Muito bom, hein? Tá ficando bonito isso aí. Você serve? Pode? Serve. É que nem brainstorm, né? Pode referir nada que você dá ideia. Nada descartado aqui, tudo é útil. Vamos lá, o que mais aí? Pra gente ganhar tempo aí. Vamos pôr essa cabeça para funcionar aí. É que a gente não faz mais que isso. Tá, chegou no limite? Eu achei, é amigo, né? Amigo? Bom. Teve uma vez aí que foi falando uma palavra aqui sobre amizade, né? Uhum. E então ele não deve escolher pessoas para ser amigo. Ele tem que ser amigo de todos. Tem que ter cautela, mas ele tem que buscar essa amizade com todos. De igualdade. Fala uma aí, Thiago. Compaixão. Tá, fala uma qualidade dessa aí, vê se... Compaixão tá aí? Compassivo? Compassivo, acho que tá ali, né? Compaixão. Vou falar uma aqui, tá? Ele é fiel. Se não couber, você pode vir mais pra cá. Posso falar outra? Ele é honesto. O que mais? Busca fazer a vontade de Deus, obediente. Obediente. Tem obediente aí? Não. Sincero já tá aí ou não? Não. Então... Bom, nossa missão tá ficando difícil aí. Eu achei que era fácil ser homem segundo o coração de Deus. Não tá fácil não, hein? O que era que você tinha falado mesmo? Sincero, já tá ali. Longânimo. O que é longânimo? É, no caso... Demorado em arte. Aí, já cantou a bola aí, ó. É isso aí. Longânimo é que a paciência dele se estende, né? Não se estoura com facilidade. Eu preciso disso. É dedicado. Dedicado? Não. Tem dedicado? Não, aí, ó. Apareceu mais um aí, ó. Quem que falou dedicado? O Márcio aqui, né? Dedicado. Companheiro. 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 Pastor Carlos, tá ficando difícil para nós aqui, hein? Tá ficando estreito esse negócio aqui. Tem que tirar uma foto aí e mandar. Não vamos. Olha lá, é por isso que eu falei, é bom anotar, porque se ficar só falando... Ó, o que mais que eu tinha anotado aqui, ó? Misericordioso, tem? Perseverante tem? Não. Perseverante é aquele que não desanima, né? Continua firme no propósito, naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Leal, tem aí? Leal? Fiel. Leal, lealdade, fidelidade,
quase sinônimo, né? Fica a letra, irmão. Parabéns. Gostei também. É bom que a gente vai fotografar, aí ninguém tem desculpa para falar assim, não entendi aquilo ali. Eu escrevo na lousa, a criança fala assim, não sei o que Se você for escrever ali, vai começar lá daquele Vamos lá. Paciente tem, não? paciente. Paciente? Tem longânimo, né? amoroso. Amoroso, boa. Paciente. Tem aquele paciente que é doente, tem o paciente com 2 S, né? Não, esse é com... Esse é com... Qual que é o quando é doente? É a mesma É coisa. a mesma coisa, não muda nada. Não, Seja paciente no trânsito, quando você é paciente no É hospital. É o mesmo paciente. é isso aí mesmo. Peraí que esse professor de matemática. É, tá certo, mas Faltou o amoroso. Amoroso, alguém falou amoroso aqui? Não tem, não. Ó, já tá dando quanto aí, meu Deus do céu? Tá ficando difícil demais pra gente cumprir isso. Amoroso. Corajoso tem, não? Corajoso não. Corajoso. Corajoso. Mais alguma coisa aí? Discípulo. Discípulo é meio abrangente, né? Acho que ele é. Na verdade, muita coisa daí vai ser Se ele for tudo isso aí, ele vai ser um discípulo, né? Ou parte disso. O que mais? Tem uma palavra que eu gosto muito, e embora ela seja difícil de se praticar, que é resiliente. Resiliente, os irmãos devem saber o que significa. Resiliente é a pessoa capaz de passar por pressões, por problemas, desafios e se manter firme. Esse termo é usado na engenharia. O material resiliente é aquele que você dobra ele e ele volta, tipo uma mola de carro. Né? A mola de carro tem um índice de resiliência, porque ela se espremida e volta ao seu estado normal. Então, esse termo foi trazido da engenharia para o comportamento humano. Olha que legal. Então, a resiliência humana é a capacidade de você ser submetido a uma pressão e voltar ao que você era antes. Essa é a definição de resiliência. Tipo um cano, que você torce ele, a engenharia marca lá, tem um índice para você calcular a capacidade de resiliência daquele ferro. Até onde ele aguenta o tranco e voltar e ser ele mesmo. Então essa é uma característica muito importante para o homem nos dias de hoje. Ser resiliente diante das dificuldades, das lutas, das tribulações, das pressões sociais, das dificuldades financeiras e tanta coisa, né? Então você não se deixar abater. Então, essa é importante. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Para começar. Cabe. Bota ali, aí já fecha pelo menos o quadrado. Temperança, ele diz. Seria um homem temperado, aí fica meio. Dá a impressão que ele é um sal grosso, aí já vou misturar. Alguém pode confundir com sal grosso, vai achar que a gente tá pregando uma. Temperança não tem acento, tá bom? Ah, não, aí você já está forçando o meu cérebro. Só saber que não tem acento já tá bom demais. Muito bem. Tá bom, assim. Depois alguém tira uma foto aí e manda pro pessoal aí ir praticando. E o que se espera de um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse salmo que nós estamos com ele aqui como tema é o Salmo 139. Mas antes de falar um pouquinho do Salmo 139, vocês estavam sentados aí, tinha um caderno aí, né? Caderno, como que é o nome desse caderno aí? O que é o inetário? São hinos menores, né? Não é aquele mais curto. Seria uma coleção de inetos, vamos dizer assim, né? Uma coleção de inetos. Tem o inário, que é a coleção de hinos, o inetário, a coleção de inetos, e o que nós estamos estudando é o saltério.
O que é o saltério? O saltério é uma coletânea de salmos. Esse é o nome que é dado a esse conjunto de salmos que a Bíblia nos apresenta hoje, que são são 150 salmos, né? Esses salmos foram escritos por vários autores. Você sabe quem foram os autores dos salmos? Salomão. Então, grande parte dos salmos foram escritos por Davi, mas também tem salmos escritos por Asaf, né? Tem salmos escritos... Semana passada o Evandro falou de um salmo de Moisés, não é isso? Moisés escreveu um salmo. Então tem alguns... Hã? É o único salmo. Tem o Coré também, tem o Etan, o Emã, que também são da família, né, dos coraitas lá, então, mas foram poucos, um ou outro que eles escreveram, alguns não têm propriamente dito o autor, mas eles foram coletados durante muitos anos, centenas de anos, porque talvez o primeiro salmo que foi escrito foi o de Moisés. Depois vieram os demais, né? Porque Moisés é mais antigo do que Davi e tal, né? Então, esses salmos foram coletados, se tornou um saltério. Saltério também é um instrumento. Se você quer aprender a tocar um instrumento, é uma boa opção tocar um saltério. É uma espécie de uma harpa tocada com os dedos, né? É o som maravilhoso, mas é difícil. Hoje em dia não se usa tanto mais, né? Então o saltério pode ser um instrumento, pode também ser uma coleção de salmos, né? Esse é só um preâmbulo para a gente entender como que as coisas eram feitas. Os salmos foram coletados, né? Foi feita essa coletânea durante centenas de anos, dos melhores salmos, e eles têm certas características. Eles foram divididos. O livro de Salmo, algumas Bíblias, você pode verificar que ele tem uma divisão. São 5 livros dentro dos Salmos. Livro 1, 2, 3, 4, 5. Então, algumas Bíblias nem aparecem isso. Algumas Bíblias nem aparecem as divisões dentro do Salmo. Esse Salmo 139 que nós vamos estudar hoje, ele é dividido em 4 estrofes. Não sei se na sua Bíblia tem essa divisão, 4 estrofes. Alguns salmos vêm com algumas letras hebraicas, tipo o Salmo 119. Se você pegar na sua Bíblia, você vai ver lá, letra A, B, logicamente em hebraico, Aleph, Gimel, não sei o que, né? Cada letra é uma estrofe. Porque grande parte dos salmos eram tocados, eram poemas, mas a maioria deles eram cantados. Era para cultuar o Senhor. Então, eram músicas que eram entoadas ao Senhor. Então, eles têm assim essa profundidade de aproximar os servos de Deus ao Deus Criador. Então, são poesias, são linguagens poéticas, a maioria deles, né? Mas os salmos também são divididos assim como... Tem alguns salmos que são proféticos, alguns salmos são de louvor, alguns salmos são... eu tinha separado aqui alguns para a gente falar, mas talvez não dê tempo, né? Esses salmos, eles são proféticos, alguns são de devoção, outros são históricos, alguns salmos são messiânicos, fala especificamente sobre Jesus. Então, se você quiser se aprofundar nos salmos, é uma coisa maravilhosa. Esse Salmo 139 é um dos salmos mais belos da Bíblia, um dos mais bonitos. Eu não sei qual de vocês, qual o preferido de vocês, né? Tem algum aí que vocês sabem de cabeça, assim, falar assim, olha esse salmo, número 1, né? Muito bom, Salmo número 1. Qual outro? Que é conhecido, 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Não é isso? Tem um salmo que todo mundo conhece, até quem não é cristão sabe qual que é. O 23. O 23, o 91. O 91 a galera abre ele assim, põe na estante, porque é para espantar mal olhado, né? Não. Eu tinha uma irmã que ela
ela ganhou uma Bíblia e ela abriu no Salmo 91 e pôs na estante lá. Aí toda vez que eu ia visitar ela, estava a Bíblia lá. Aí a folha foi amarelando, foi ficando torta assim. Mas nunca saiu dali, meu Deus do céu, nunca leu aquele salmo, mas ela pensava, né? Tinha essa ideia de que ele era uma proteção para a casa dela. Então, é um amuleto. Não é esse o sentido dos salmos. Não é esse o sentido da Bíblia. Não é, as palavras têm que ser interiorizadas no coração, vividas. Né? Quando você vive essas palavras, sim, elas fazem mudança, né? Muito bem. Nós vamos ler o Salmo 139. Embora a proposta do pastor Carlos fosse que nós falássemos sobre a perfeição da criação, que também pode ser explorada nesse Salmo, sim. Mas a visão maior, o propósito maior desses Salmos é aquilo que o Genil estava falando no começo. Acho que foi você que falou, né? Que esse Salmo, ele mostra a grandeza de Deus, ele mostra a onisciência de Deus, ele mostra a onipresença de Deus. Então, Davi, ele começa a falar desse salmo, na primeira estrofe dele. Vamos ler essa primeira estrofe, que vai do versículo 1 até o 6. Se puder, cada um lê um versículo, a gente fica até o 6, que é a primeira estrofe, tá? Quem pode ler? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Isso, chegou no 6, né? Então, essa primeira estrofe do Salmo, Davi, ele está tendo assim ele está meditando a respeito dessa grandeza de Deus. Então, os versos, ele fala assim de algo que, esse senso de limitação nosso, quão pequeno nós somos. Davi estava tendo essa experiência de sentir-se pequeno, insignificante diante de Deus. Por isso que ele fala assim: Senhor, tu me sondas, me conheces, você conhece o meu pensamento, o Senhor me cerca, está acima, está embaixo, está por todos os lados. Não tem para onde fugir da tua presença. Davi tinha essa ideia, ele tinha essa consciência dessa grandeza de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele, até a semana passada, entramos numa questão de quantos anos a gente vai viver, né? Teve esse papo aqui? Vocês não ficaram encucados com isso não, né? Davi viveu 70 anos. A gente fala assim, nossa, 70 anos não é nada. A Bíblia diz que ele viveu com fartura e boa velhice. Fartura de dias e boa velhice. Morreu com 70 anos. Olha só. A qualidade de vida que Davi teve, né? A qualidade de... Não a vida... as regalias, não estou falando disso, estou falando da relação que ele tinha para com Deus. Ele foi um homem que passou grandes problemas. Vocês lembram que Davi era pequenininho? Pequenininho, não, ele é adolescente. Quando começou essa história, quando ele foi chamado, ele era o menorzinho da família, não era? Entre os irmãos, ele era um pequenininho. Tanto é que todos estavam na guerra e ele não. Por quê? Ele não estava ainda em época de ser soldado. Então, os teólogos aí falam que Davi devia ter 15, 16 no máximo de idade. Quando ele foi chamado por Deus, falou, você vai ser rei sobre Israel. Olha a responsabilidade desse menino, né? Então, ele tinha um coração já desde pequeno, segundo o coração de Deus. Deus já... Por isso que o pai dele, quando chegou lá o profeta lá para o sacerdote, né? Para poder escolher o filho, o sacerdote veio trazendo
Os filhos, né? O bonitão, o sarado, o inteligente, mais não sei o quê. Deus falou, não, tira. Aí o Jessé falou assim, mas acabaram meus filhos. Nem ele estava se tocando que ele tinha mais um, né? O que eu vou trazer mais? Mas você não tem mais nenhum filho? Tem um moleque que tá lá cuidando de ovelha lá. Não, traz ele aí. Enquanto ele não chegar aqui, a gente não vai encerrar esse assunto aqui. Ele falou assim, não vou sentar enquanto esse menino não chegar aqui para a gente ver o que Deus vai fazer. Nem a família valorizava o garoto. Olha só, você acha que situação. Aí vem lá o Davizinho, desconcertado, meio nervoso. O que vai acontecer comigo ali? Eu fiz alguma coisa? Eu acho que ele ficou preocupado ali, né? Quando mandaram chamar ele, o profeta, o Samuel estava ali e falou, epa, alguma coisa vai pegar lá, né? O que será que eu fiz de errado? Aí chega lá, assim, você vai ser rei de Israel. Ai, esse moleque deve ter ficado de costa, né? Aí ele diz assim, o homem vê de uma maneira, mas Deus vê de outra. Você olha o seu filho grandão, inteligente, bombado, sarado, bonitão, mas Deus não olha isso. Mas a nação de Israel queria um rei de todo jeito. Então, o que eles foram escolher? Qual foi o primeiro rei que eles escolheram? O Saul. Como que era o Saul? Vocês lembram de alguma característica do Saul? É forte. Alto pra caramba. O cara disse que ele era do ombro para cima, ele era maior que todo mundo. Então, quando você olhava a multidão assim, só dava ele. Né? Do ombro para cima, era bonito, forte, né? Uma presença, só que o coração falhou, né? Não servia. Deus só aceitou a indicação porque o povo insistiu com isso. E Deus queria mostrar para aquele povo que não era esse o caminho. Que Deus olha o coração. Então, assim como Deus olha o coração lá daquelas pessoas, de Davi, de Saul, Deus olha o nosso também. Deus olha você sentado aí, Ele está olhando o seu coração. Quem é você? Não está olhando a sua eloquência, se você conhece muito a Bíblia, né? Se você tem boa fama aqui no meio da comunidade, se você é estudado. Não, Ele olha o coração. Isso que Ele está olhando para saber se você tem um coração, ou eu temos um coração segundo Deus. E Davi tinha esse coração. Né? A diferença de Davi e Saul era muito assim clara. Se vocês pegarem a história de Saul e a história de Davi, vocês vão ver que Saul fez coisas não tão graves aos nossos olhos como Davi. Ou não? O Davi fez coisa feia para burro, né? Davi, ele teve um comportamento... Davi não era um bom pai. Não era um exemplo de família, né? Mas era um homem que tinha um coração que se quebrantava. Ele não se conformava em estar errado. Ele queria mudar, ele queria ser diferente, ele queria agradar o coração de Deus. Por isso que Deus o honrava, não porque ele era melhor. O Saul, como começou a história do Saul, a queda do Saul? Foi quando ele ia ter um sacrifício, uma cerimônia, um culto, ele não esperou o profeta lá e tal, se antecipou e fez. Ué, mas se a gente olhar isso, a mesma coisa que nós chegamos aqui, já arrumamos o banco aqui, o pastor já estava arrumando o banco. Não é sua função, pastor. Tem uma pessoa que tem que fazer isso aqui. Olha lá, o pecado de Saul foi ele ter feito coisas que não era atribuição dele. Mas entre isso e o pecado de Davi, que assassinou, que adulterou, que fez um monte de coisa errada, parece que Davi é o mais pecador do que. Aos nossos olhos, os pecados de Davi eram muito maiores do que Saul. Mas Deus honrou e Deus perdoou Davi, Deus estava com Davi, Deus honrou a vida dele e não honrou a vida de Saul. Porque Saul era arrogante.
quando ele era pressionado, quando foi cobrado por que ele fez tal coisa, o que ele respondeu? Saul? Ele falou pro sacerdote lá, mas a culpa não foi minha, foi o povo. O povo que me pressionou, o povo que não tinha paciência, não dava para esperar mais, por isso que eu fiz. Não. O homem de Deus, que tem o coração segundo Deus, ele assume as suas responsabilidades. O homem que não tem o coração segundo Deus, ele põe a culpa em alguém. As coisas dão errado na nossa casa, a gente culpa a esposa, a gente culpa os filhos, a gente culpa nossos pais porque não nos deram condições, porque eu não fui amado, porque eu não fui querido, porque eu não tive apoio, porque eu não tenho a mesma capacidade que o outro. A gente quer arrumar alguma justificativa. Mas Davi não era assim. Davi se quebrantava e falava, pequei contra ti, Senhor, pequei contra o céu, contra ti, e se arrependia e se quebrantava. E Deus olha isso, não é? Então, quando Davi começa a falar dessa grandeza de Deus, ele olha e fala, isso é muito para mim. É grande demais. Deus está em tudo, para onde eu vou fugir? Davi tinha essa consciência, por isso que ele não queria, ele não tinha essa pretensão de fugir da responsabilidade. O Saul, ele foi tão coração duro, que ele começou a fazer coisas erradas ao ponto de que chegou um momento em que Deus não falava mais com ele. O que ele fez? Ele queria uma palavra para saber se ia guerrear ou não. Deus se calou, não falou mais. O que ele fez? Foi buscar na macumba. Arrumou a feiticeira lá para a feiticeira falar com ele. Aí a feiticeira inventou uma história lá, tal, né, que pode ser verdade, pode não ser, mas teve uma feiticeira lá que deu uma mensagem para ele. Falou que era Samuel que estava levantando, não sei o quê, né, deve ter fumado um charuto lá, alguma coisa assim. Fala, mas olha, veja só, se Deus não falava mais com ele, aquilo que estava falando com ele era Deus? Com certeza não era. Mas ele preferiu buscar a solução em outras coisas, perigosas para a vida dele, perigosas para a nação, orgulhoso, do que ele se arrepender e falar assim, eu sou culpado disso, eu tenho responsabilidade, Senhor, me perdoa, eu quero ser uma pessoa diferente. Então, esse é um exemplo para nós aqui, né? Para que cada um de nós venhamos assumir a nossa responsabilidade pelas coisas que fazemos. Transferência de culpa é desde o Jardim do Éden. Até hoje a gente está fazendo isso, tentando achar um culpado. O culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é a instituição, é o governo, é o Lula, é o Bolsonaro, e a gente começa a se tentar de alguma maneira se desvencilhar da responsabilidade. Mas esse não é um coração segundo Deus. Aí a segunda estrofe, vamos ler, senão não vai dar tempo. Então vai do 7 até o 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar. 10. Ainda ali, uma mão me guiaria, e a tua mão direita me sustentará. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, em volta de mim a luz virasse noite. Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. 12, né? Isso, joia. Acho que nós pulamos 8. Pulamos 8? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também vai estar. Isso, acabou pulando aí, não estava acompanhando aqui. Então, Davi ele começa a ver, primeiro ele viu esse senso de limitação dele. Deus é poderoso, Deus sabe tudo, Deus conhece todas as coisas, não tem para onde escapar da sua presença, né? Aí ele vem falar algumas palavras que a gente leu aí, ó.
Não tem para onde fugir, não tem como eu me esconder. Ainda que eu vá para as trevas, o Senhor ali está. Né? Luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. Aí ele fala, ainda que eu entrasse lá no abismo do inferno, Sheol, né? Algumas versões falam no Sheol, né? Ou Sheol, na sepultura, ainda que eu estivesse lá, o Senhor lá me vê também. Então, essa consciência de que Deus está em todo lugar, não importa aonde a gente vá. Deus conhece o nosso coração, especialmente quando estamos sós. Tem uma frase que diz assim, que o verdadeiro caráter de um homem se conhece quando ele está sozinho. Você não conhece o caráter de um homem quando ele está em público. Porque em público, normalmente, ele faz uma imagem. Ele veste uma capa, uma vestidura de aparência para as pessoas. Mas quando ele está só, é que ele demonstra quem ele de fato é. Olha só. E Davi tinha essa consciência, falando, o que adianta? Eu poderia ir para o inferno se fosse. Lá o Senhor vai me ver lá também. Se eu subisse lá aos mais altos céus, também ali o Senhor estaria. Não posso me esconder da tua presença. Olha só. Vamos ler agora então, a partir do versículo 13 ao 18, que é a terceira estrofe desse salmo. Pois possuíste o meu interior, e entristeceste o ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Olha só. Olha. Próximo. 17. Preciosos para Deus são os teus como é grande o seu amor. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria com eles. Olha só. Ainda lá no ventre, quando a gente não era nenhuma... Hoje tem uma discussão de aborto, né? Está uma discussão aí no Congresso, nas redes sociais. Então, para aprovar aí o aborto no Brasil, então é uma discussão aí até que semanas as mulheres poderiam abortar, né? Seguindo umas leis assim, já em outros países, até a quarta, a quinta, sexta, dependendo do país, muda isso. A sexta semana você pode abortar, porque não é uma vida ainda. Né? Aqui o salmista fala assim, a minha substância ainda informe. Significa o quê? Eu nem tinha uma forma ainda. Se você pegar um feto de 4 semanas, 6 semanas, é um tamanho de uma ervilha, de um grão de feijão. Mas já é uma pessoa. É uma pessoa. Tem um fato interessante, né, no livro de Lucas. Foi quando Maria foi visitar sua prima Isabel. Já leram isto? João Batista era o seu primo, certo? Os dois tinham uma diferença de 6 meses de concepção. Quando a Maria foi visitar a sua prima, o João Batista, na barriga da sua mãe Isabel, ele deveria estar com 7 meses. Não tem exatamente, mas pelas contas. E Jesus, na barriga de Maria, ele estava com 5, 6 semanas. Era o prazo que essa galera está querendo abortar, porque diz que não é nada. Mas o que aconteceu quando
a Maria chegou e saudou Isabel. Vocês lembram dessa história ou não? João Batista reverenciou Jesus. Então, como é que foi a reação ali? 6 meses, reconheceu o grão de feijão e saltou de alegria dentro da mãe. Como que a gente pode, então, dizer que não é vida? Que não é uma pessoa? Né? Jesus já era uma pessoa ali, né? Que já influenciou alguém sem vê-lo. Não é? O João Batista, sei lá como é que ele estava lá, talvez 6 meses de vida. Como 6 meses eu não sei direito, mas deve ser menos que essa garrafa aqui, né? Metade dessa garrafa. Não é? É, muito pequenininho. Mas já saltou de alegria, porque ele sabia que entrou naquela casa agora o Salvador. E como é que esse povo que fala aí sobre aborto não enxerga essas coisas? Não é? São vidas. E eles falam em evolução social, né? O aborto é uma evolução social. Na verdade, eu acredito que seja uma regressão. O ser humano está perdendo a sensibilidade e o assassinato passa a ser uma coisa normal. Milhões de crianças são assassinadas todos os dias, de maneira legal e de maneira ilegal. E aqui o salmista fala assim: ainda quando eu estava lá na barriga da minha mãe, era uma substância, eu não era nem um feto, era uma coisa sem forma, o Senhor já me via lá. O Senhor já me conhecia e o Senhor já escreveu no livro todos os dias que eu iria viver. Olha só. Então, o salmista ele começa a enxergar a sua existência não como um acidente, não como um acaso, mas ele começa a ver propósito. Uma palavra interessante, né, da conclusão de Davi, toda essa meditação dele, ele começa a enxergar propósito. Ele veio com um propósito. Ele nasceu com um propósito. Muitas vezes a gente se perde na nossa vida porque a gente não enxerga que nós também nascemos com um propósito. Se você está aqui hoje, se você está nesse lugar, está respirando, está vivo ainda, há um propósito de Deus na sua vida. Ou não? Então, quando você passar por uma luta, passar por uma dificuldade, quando você tiver algum estreito na vida, não se desespere, porque sempre há um propósito de Deus na nossa vida. E esse propósito, ele vai cumprir na nossa vida. Então, nós somos importantes, porque lá assim como Davi falou, vamos transformar isso na nossa primeira pessoa, né? Em vez de Davi, eu estava lá no ventre da minha mãe, eu era uma substância sem forma, mas Deus já me via ali, Deus já tinha um plano para a minha vida. Deus tinha um propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É o que Ele espera de você, na sua casa, na sua família, na sua igreja, né? Na sua vida como homem segundo o coração de Deus. E Deus já escreveu todos os anos que nós vamos viver lá, né? Deus já definiu isso daí. Pode ser que a gente vai viver os 96 anos que o pastor Carlos falou daquela senhora lá, 96, né? A Irene. Pode ser que a gente viva menos. Hoje, infelizmente, faleceu uma garota, que é a filha da Maria José, né? 27 anos. Quem vai esperar morrer com 27 anos? Fala, mas a gente fica sem ação para assim. O que aconteceu? Não é? Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Se Deus resolveu que isso daí era o tempo dela, quem somos nós para julgar, né? Então, a gente está aqui hoje porque ainda Deus tem algo na nossa vida. O dia que esse tempo se esgotar, Ele vai nos recolher. Seja de uma forma ou de outra, por uma doença,
por um assassinato, sei lá o quê, mas nós vamos partir. Mas enquanto estamos aqui, há um propósito de Deus. Há um Hã? Aí abreviaram a vida da pessoa, né? Eu não creio que seja Deus que vacinado, né? Deus Ele foi permitido. Né? não, mas não vai permitir. Deus não vai permitir levar dele. A pessoa que matou é maldosa demais, né? Deus não vai permitir um negócio desse. Você vai ser assassinado. Aquele cara vai te matar. É um negócio meio. A vida e a morte estão escondidos da gente. Por mais que a gente comece essa discussão aqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente nunca vai entender os propósitos da vida e da morte. Deus escondeu isso tão bem que a gente não consegue. Você fala assim, não, a pessoa morreu porque era ruim. Né? Tem uns caras ruins aí que tá com 100 anos. Né? Você fala, bom, o cara viveu muito porque ele é bom, né? Mas e o que morreu cedo? Era bom e morreu cedo. Aí você fala, mas por que? Ele era bom, era ruim? Qual que é a lógica? Você não vê lógica, você não tem explicação. E nem queira entrar nessa seara que você vai ficar doido. É. Não fez a melhor oferta? Deus permitiu que ele fosse assassinado. Então. A gente vai ficar rodando em si. Muitas vezes a gente se perde nessas conjecturas porque são coisas que fogem à nossa competência. A vida e a morte estão na mão do Senhor. Ele leva a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, usando bem, usando mal, não interessa, né? Deus tem o domínio, a gente nessa visão humana que nós temos da vida, a gente acha que as coisas estão fora do controle, ou não? Tem pessoas que não ficam achando assim que Deus esqueceu esse mundo e ele é como um trem desgovernado. Eu já ouvi uma vez um artigo de um filósofo aí, esse mundo é um trem desgovernado. A gente não sabe onde ele vai parar. O mundo não é desgovernado, Deus tem isso nas mãos. Ainda que a gente não entenda como as coisas funcionem. Mas o cristão, o homem de Deus, tem que confiar sempre. Eu acho que Davi, quando ele morreu com 70 anos, ele morreu consciente de que o tempo dele tinha se findado. O que Deus se propôs, aliás, o que Deus propôs para ele e ele se propôs a fazer, se cumpriu naquele tempo. Quanto tempo nós vamos viver, não sabemos. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos honrar o nome de Deus. Você ia falar, Tiago? Sim, Davi diz aí no versículo 16 que não é trem desgovernado. Todos os dias determinados para mim foram escritos. Todos os dias determinados para esse mundo foram escritos no livro da vida. Aí o irmão falou de propósito. Então, todos os dias, todos os propósitos que Deus tinha para a vida dele estavam escritos. Davi reconhecia isso aqui no versículo 16, né? Agora tem uma coisa interessante no 17, né? E nós falamos daquele quadro aí, tem 26 características ou qualidades. 26 você contou? Só para começar, né? Ali. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Pensamento, olha só. O que Deus pensa do Tiago? O que Deus pensa do irmão? Davi fala, os teus pensamentos para mim são preciosos. E aí, Davi não conhecia os pensamentos de Deus. Ele diz aqui, se eu enumerasse, eu ia passar a vida inteira contando e ele mesmo assim, estaria na tua presença. Tá? Então, nós podemos falar, Deus, os teus pensamentos sobre mim, para mim, são preciosos. Naquele momento que eu falho, no momento que eu sou bonzinho, talvez, oh, legal, Deus, deu um positivo para mim. No momento que eu falho, como homem, eu vou pensar no pensamento de Deus, né? Mas Davi diz aqui, os teus pensamentos sobre mim são preciosos. Sim. Nossos pensamentos não são deles, né? De Deus, né? Não são de Deus, né? Mas aqui Davi está falando do pensamento dele. Não é do dele. É aquela segurança de Davi em saber que Deus é soberano sobre tudo
que ainda que ele não entenda, porque Davi passou um perrengue na vida, não foi fácil não. Ele aos 15 anos, vamos dizer, vamos arredondar aí para a gente ter uma ideia. Aos 15 anos falaram que ele ia ser rei. Ele só foi ser rei aos 30. Ele passou 15 anos numa expectativa, o Saul atrás dele, não queria deixar e tal. Tentou matar ele algumas vezes. Tem um momento lá que o Saul ficava possuído. Aí chamaram Davi lá para tocar uma harpa. Olha o poder que tem a música, né? Davi tocava harpa e o demônio vazava, né? Só que parou, o demônio voltava no Saul. E o Saul pegou uma lança e queria enterrar o Davi na parede. Aí, naquele momento ele se desviou. A lança pegou na parede e ele não faleceu, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Mas Davi viveu a vida inteira perseguido. A grande parte dos salmos que Davi escreveu não foi no hotel 5 estrelas. Não foi no momento de alegria que está tudo bem. Foi na guerra, na caverna, abandonado, perseguido, né? Sofrendo. A vida dele praticamente foi de sofrimento. E depois que ele assumiu ainda o reino, aos 30 anos, ele ainda foi perseguido até pelo próprio filho dele, o Absalão, montou um exército para lutar contra o pai. Né? Então, teve de tudo na vida de Davi. Muito sofrimento, muita luta, mas o coração não se afastava da presença de Deus. Era bondoso, né? Apesar do filho dele fazer aquilo que tentou fazer com ele, mesmo assim não queria que matasse o filho. Sim, ficou muito bravo quando mataram o filho dele. E o Saul, por sua vez, aquele coração orgulhoso, né? Qual foi o fim de Saul? Vocês lembram? Ele se matou, Saul. Ele se suicidou, porque na guerra ele falou assim, não quero ser morto pelo inimigo. Pediu para o ajudante lá dele, das armas, matar ele. Ele não quis, ficou com medo. Eu não vou matar o rei, né? O que ele fez? Pulou em cima da espada e se matou. Então, mas esse é o fim da pessoa que tem esse coração. Não é um fim bom, né? Não é um fim alegre, não é um fim feliz. Não é um fim assim que olha para trás e fala, Deus esteve comigo. Davi poderia não ser tão forte quanto Saul, tão valente como Saul. Valente não, porque Davi era valente. Mas em termos de estatura, não se comparava. Mas Davi tinha um coração. Ele era um homem valente, mas ao mesmo tempo um homem sensível. Porque ele era um tocador de música, ele fazia poemas. Um homem sensível. Sabe que as mulheres gostam de homem sensível? A mulher não gosta de homem valentão, truculento, não. Davi era forte, firme, mas era sensível. Tinha um coração sensível. Um cara que faz poema, um cara que toca harpa, não pode ser um cara truculento. Um cara que acalma o outro quando está na tempestade, que expulsa demônio com a sua música, é um cara sensível. Um cara que tem um coração bondoso. Olha só. Esse é um coração que Deus quer de cada um de nós. Né? Que a gente fale para ele assim, Senhor, venha sondar a minha vida. O que eu estou fazendo de errado? Coisas que às vezes nem a gente sabe. Nem tenhamos consciência de que estamos fazendo errado. Mas, Senhor, venha. O Davi usa muito a palavra esquadrinhar, né? O que é esquadrinhar? É fazer uns quadradinhos e analisar pedacinho por pedacinho. Isso que é esquadrinhar. Cada pedacinho, ele fala, Senhor, vai, olha, vê se há em mim alguma coisa errada. Me ajuda a andar pelo caminho eterno. Faz-me olhar para a eternidade e não para as coisas dessa terra. Esse é o que tem que ser o nosso desejo. Quando as coisas estiverem assim totalmente confusas, turbulentas, Senhor, me dá a visão da eternidade. Não fique preso à circunstância da vida, senão você se perde. Amém, meu querido? Que esse salmo possa inspirar você a ser um homem melhor, a ser um pai melhor, a ser um marido melhor,
a ser um servo melhor nessa igreja. E vamos tentar fazer a lição de casa aí, né? Se não dá para fazer tudo de uma vez, vamos fazer um pouquinho cada dia. Lembrar que isso aí é o que Deus espera de nós. Esse é o coração que Ele está olhando e está esperando que nós tenhamos. Amém? Deus abençoe você, sua casa.